Bem-vindos ao Papo de Engenharia. Esse podcast que é para você, seja estudante ou profissional da área da engenharia, arquitetura, síndicos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante para os condomínios, que é a manutenção dos condomínios, tudo aquilo que você precisa saber. E para esse tema eu trouxe um convidado super especial. Ele é um jovem com apenas um pouco mais de um ano de formado na engenharia civil, mas ele é um baita de um profissional. Ele é comprometido, atuante e competente já nesse mercado da patologia das construções. Ele também faz uma pós em patologia das construções, membro da ADEPAT. A ADEPAT é uma comunidade dos amigos da patologia e ele é embaixador da ADEPAT em Sergipe. Está comigo aqui hoje Lucas Lucena. Seja bem-vinda, Lucas, ao Papo de Engenharia. Muito obrigado, Renata. Muito bom chegar aqui nessa cidade linda, maravilhosa, e a gente vai ter uma conversa muito boa. Esse tema realmente muito importante, de muita responsabilidade, e vamos conversar. Que bom, Lucas. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, viu? Igualmente. Vamos lá. Antes da gente falar sobre o tema, eu queria falar da ADEPAT. A ADEPAT, como eu falei, é uma comunidade que tem o objetivo principal unir todos os profissionais ligados à patologia das construções. E no dia 19 de outubro, terá um evento aqui em Maceió, um evento regional, que é o Expat. E eu quero convidar vocês para estar presente. Nesse evento vai ter palestras, seminários, enfim, networking. E eu espero vocês aqui em Maceió, no dia 19 de outubro de 2024. Coloca aí nessa agenda. A gente participou, não foi, Lucas, esse ano, do ENAPAT. ENAPAT é o evento nacional que tem em São Paulo. Esse ano foi o 3º ano consecutivo. Cada ano ele aumenta a quantidade de participantes, de palestras, enfim. E eu tive a honra de participar junto com o Lucas desse ENAPAT. Fala aí um pouquinho, Lucas. Já começou com uma pergunta difícil, com uma sugestão difícil de fala, porque eu sempre digo que é extremamente complicado falar exatamente o que é a ADEPAT, porque quando a gente fala, ninguém acredita. Ninguém acredita. É um senso de pertencimento muito grande que a gente tem dentro dessa comunidade, que quando a gente pontua tudo que a gente aprende, tudo que a gente recebe ali de conhecimento dentro da comunidade, ninguém acredita. Então, desde a plataforma digital com cursos, desde as capacitações online que a gente tem oferecida por grandes nomes da engenharia, tem a questão do networking. Então, aqueles 3 pilares: a questão da educação, a questão do networking e do empreendedorismo, tem isso também na veia. Então, é algo surreal. O evento em si que a gente participou, o ENAPAT, Ave Maria, a gente chega lá, conhece uma pessoa e com menos de uma hora que a gente conheceu a pessoa e tá conversando ali com ela, parece que a gente tem 10 anos de amizade. Então, realmente, uma troca de experiência absurda, uma troca de experiência muito boa, e que a gente passa 3 dias ali em São Paulo, no ENAPAT, e sai com a cabeça revirada ali para melhor. É difícil mesmo falar o que é o ENAPAT, né? O que é a ADEPAT. Eu digo isso, eu levei minha irmã esse ano, tá? Minha irmã é arquiteta, é minha sócia na Renge, e eu levei a Rita esse ano, né? Sempre eu falava e ela dizia que ia, enfim, quando foi esse ano ela decidiu ir. Aí ela me disse assim: Natinha, é algo surreal. Ela disse: eu não perco mais. E é sobre isso. Só sabe quem participa, quem vai e quem vivencia, né, Lucas? É isso aí. E o ENAPAT nacional acontece sempre na primeira semana de julho. Isso. Essa é a minha semana que eu não posso marcar nada. Já coloque aí na agenda de vocês, se você tiver curiosidade nesse segmento da patologia das construções. Participa desse momento. É lá em São Paulo, ENAPAT, que é o Encontro Nacional. Nele vai profissionais de todo o Brasil, gente. É surreal. Sempre na primeira semana de julho. Então, a primeira semana de julho de 2025, você já sabe o que vai fazer, né, Lucas? É isso aí. E como o evento nacional, o Encontro Nacional acontece uma vez por ano,
Ali a cada bimestre a gente tem o Expat. Isso. Rodando aí várias capitais. E outubro vai ser a vez de Maceió. Outubro, leia-se dia na 19 de outubro. É um sábado intenso, de muito conhecimento, de muito network. Coloca aí na tua agenda, dia 19 de outubro. Vai ser aqui no CREA, aqui em Maceió, aquela vista maravilhosa que você vai ter ali daquela área externa do CREA. Então, eu conto com vocês aqui dia 19 de outubro. Dia 18 de outubro eu já vou estar aqui, viu? 18 de outubro eu já chego. Se não tiver ônibus, eu venho até de bicicleta. Muito bem, mas Lucas. eu vou estar aqui. Muito Não posso bem, perder, Lucas. porque é realmente um evento que muda, a gente aprende bastante. É verdade. E sempre em alto nível, né? A ADEPAT. E aproveitando, a gente tem esses eventos como o Expat, o Enapat, e pela primeira vez na história, essa é realmente para revolucionar o mercado de patologia das construções no nosso país. De 11 a 14 de setembro, a gente vai ter a primeira edição da FEIPAT, lá em São Paulo, na Expo São Paulo, junto com a FESQUA. É a maior feira de patologia das construções do Brasil. Então, o credenciamento é gratuito. Renata, junto com a feira, vai estar acontecendo palestras o dia todo. Dentro da área da patologia das construções. Então, credenciamento gratuito, 4 dias, que é para revolucionar, marcar realmente setembro de 2024 como um ponto de virada ali no mercado da patologia das construções. Sem falar, Lucas, que além de todo o conhecimento da patologia, a Destravo vai estar presente na FEIPAT, onde você vai ter a oportunidade de gravar o seu podcast, de fazer o seu pitch, de gravar conteúdo lá com a gente. A Destravo vai estar presente na FEIPAT. Eu vou aproveitar, eu vou deixar aqui no vídeo, embaixo, todos os links para você se inscrever na FEIPAT e no Expat aqui de Maceió. Muito bom. Então, vamos voltar aqui ao nosso tema. Eu quero começar, Lucas, com a primeira pergunta. O que te motivou a entrar nesse mundo da manutenção de condomínios? Hoje a gente vai bater um papo, né? Só porque a gente falou um pouco dos eventos, mas vamos voltar aqui. A gente vai conversar sobre as manutenções no condomínio. Tudo o que você precisa saber. E o que levou, Lucas, você a entrar nesse mundo de manutenção de condomínios? Então, vamos lá. Primeiro, a gente fala de patologia das construções, a gente tem que falar da vida, do nascimento à morte de uma edificação. Isso. O nascimento é aquela fase de obra. Vai durar ali uns 2 anos, mais ou menos. Ali é um momento crucial. E durante ali a minha formação, eu tive muito contato com a obra em si. E eu cheguei a ver muitas coisas no mercado fora dos padrões que devem ser sob a ótica da engenharia civil. As obras estavam, pela celeridade, pela pressão do mercado e pelo financeiro, fazendo com que o engenheiro tomasse uma posição muito mais de engenheiro de produção, de gestor, do que de engenheiro civil preocupado com a qualidade. Então isso me acendeu a luz, a ideia de que muitos problemas se mostrariam anos depois por conta da concepção, por conta da execução. Foi aí que eu já comecei a enxergar. O mercado de manutenção vai ser muito mais acentuado por conta disso. E a própria cultura do povo brasileiro, em relação às edificações, não é muito forte ainda em relação à manutenção. Hoje, quem tem carro tem isso muito forte. Se você tem uma pastilha de freio já se acabando, você vai logo e troca, porque sabe que se não trocar logo, já os discos de freio vão embora. E você tem a noção, quanto mais tempo você demora para corrigir um problema, mais caro ele fica. E por que o pessoal não percebe isso em relação às edificações? Então, o mercado de manutenção, principalmente em condomínios, está precisando realmente dessa conversa, desse papo, porque ainda falta esclarecimento em relação também por motivos culturais e também problemas vindo da própria obra, problemas vindos de responsabilidade do usuário
que não executa o que deve ser feito, às vezes limpeza de fachada não faz e acaba perdendo garantia. Isso. Então, a gente tem que conversar muito sobre isso para esclarecer, colocar os pingos nos is em relação a esse tema. É verdade. E isso eu acho que é um dos nossos objetivos de vida, né? Eu acho que a gente chegou, a gente atuando nessa área da patologia, para a gente soltar nas redes sociais, para onde a gente anda, para quem a gente trabalha, essa importância, né, Lucas, de se fazer as manutenções. Como você falou, a gente vê muito casos de obra, eu digo isso porque eu trabalho em obra. Então, eu vejo muitas situações que poderia ter sido evitado em obra. Eu sou da parte de assistência técnica, então a gente tem reuniões mensais, onde eu levo situações que poderia ter sido evitada. Tá? Eu trabalho de uma maneira muito imparcial, nem sou a favor do cliente, nem sou da construtora, apesar de atuar pela construtora, mas é uma política da construtora, é muito ética. Tá? O que é de responsabilidade da construtora, a gente assume. Mas aí eu levo para a engenharia o transtorno que causou para o cliente, o custo que causou para a construtora, de um simples fato que poderia ter sido evitado dentro de um canteiro de obras. Não é verdade? Perfeito. E é justamente a ideia de se ter o acompanhamento de um patologista, de um engenheiro patologista como você, dentro da obra. Se a construtora não quisesse ouvir a verdade, ela estaria fazendo o quê? Um teatro ali? Então, realmente, sua atuação dentro da construtora, que é uma grande construtora daqui do estado, é realmente perfeita, é certeira. Então, é claro, nem todos os processos são 100%, vai ter um errinho ou outro, mas é justamente onde entra a questão do patologista para intervir. A questão da profilaxia, você tomar medidas e boas práticas ali para evitar que os erros aconteçam, para evitar que os problemas surjam. É verdade. Ô Lucas, como é que você enxerga que a manutenção preventiva é tão crucial para a saúde dos condomínios? Como é que você vê isso? Esse é um tema um pouco delicado também, porque a manutenção preventiva é algo que a gente não consegue mostrar muito para o cliente. Por quê? Se é preventiva, o cliente já acha que manutenção é gasto. E não necessariamente é gasto a manutenção. E aí, a prevenção, a gente vai fazer antes que surja um sintoma. Antes que surja o problema de fato. E aí reforça ainda mais de forma errada na cabeça do usuário do condomínio que aquilo é um gasto, que não precisa não, deixe para corrigir quando der problema, deixe para trocar a lâmpada quando ela estiver queimada. Não. Então não é assim. É aí que a gente precisa espalhar essa palavra da patologia das construções, da manutenção predial, para mostrar que isso traz um retorno financeiro a médio e longo prazo, claro. Então, é de extrema importância a questão da manutenção preventiva. Aí entra o grande mercado da assessoria técnica condominial, que hoje os condomínios possuem assessoria contábil, assessoria jurídica e vem toda uma confusão e evita de tudo para não ter uma assessoria de engenharia. Então, não é assim. Quanto a gente pode... Já foi feito estimativas de que o tempo que um síndico, que o condomínio gasta se preocupando com questões de manutenção é 30% do tempo do trabalho dele. Então, passar isso para um engenheiro patologista responsável pela manutenção vai liberar 30% do tempo que o condomínio pode utilizar para gerenciar as outras demandas. Então, tema da manutenção é de extrema responsabilidade. Vale pontuar também que muitos síndicos estão começando a se atentar, graças a Deus, a respeito disso, da manutenção. Se a gente for ver lá no Código Civil, se eu não me engano, o artigo 1348, diz que o síndico é obrigado, tem a responsabilidade de diligenciar a manutenção das áreas comuns. Isso. E o que muitos síndicos não sabem, ele é responsável civil e criminalmente também. Código Penal, artigo 13, parágrafo 2º, se eu não me engano, diz lá que ignorar a manutenção predial, se acontece alguma coisa ali, pode levar, sim, a responsabilização sob a ótica criminal, no âmbito criminal. É verdade. E essa conscientização, sabe, Lucas, como eu atuo em obras novas,
Então, eu já estou fazendo, eu como consciência nessa área da engenharia diagnóstica, quando eu estou fazendo a entrega do empreendimento, eu estou conscientizando, tá? Primeiro, quando a gente entrega os apartamentos, eu estou fazendo questão de treinar a minha equipe, tá? Que faz essa entrega, de conscientizar os moradores, os novos usuários daquela unidade, que eles precisam fazer a manutenção do apartamento deles. Através de quê? Quando a gente entrega um bom manual do proprietário. Aí isso é uma cadeia. Vai desde a boa elaboração. Então, um bom manual do proprietário, ele bem elaborado, ele bem estruturado. E na entrega, você comunicar a ele e já citar alguns itens. Eu gosto de citar muito a parte dos reparos dos registros de gaveta, por exemplo. Qual é o tempo de garantia da construtora? Porque é comum, quando eles recebem um apartamento novo, eles cruzam os braços, pensam que não precisa nem trocar uma lâmpada, que tudo é garantia da construtora. Então, assim, uma boa entrega, uma entrega feita de uma forma assertiva, através de uma boa comunicação ali, mostrando a ele alguns itens já na hora da entrega, e unindo com a entrega de um bom manual do proprietário, você já vai conscientizando aquele usuário daquele apartamento que ele precisa fazer as manutenções para não perder a garantia da construtora. A garantia da construtora é de 5 anos, mas a gente sabe que a partir do primeiro ano você já tem que começar a fazer as manutenções de alguns sistemas para que não se perca essa garantia, né, Lucas? Perfeito. E, mais uma vez, mostrando como é importante a atuação da construtora nesse processo. É realmente uma ação que a gente precisa ver cada vez mais de construtoras conscientes, até porque, muitas vezes, o cliente, o proprietário, tem sim culpa no processo. Porque, não sei o que acontece, não sei se é uma lenda, se é um boato, mas o pessoal coloca na cabeça que a garantia é 5 anos e pronto. Aconteça o que acontecer, é tudo culpa da construtora dentro de 5 anos. E não é assim. Hoje a gente já viu que antes estava no anexo D da 15575, da norma de desempenho, já foi remodelado, já foi tirado de lá, e agora tem a norma ANBR 17170, que trata sobre garantias. E o que é que a população precisa saber? Você vai ter a garantia da construtora, claro, tem lá os 5 anos, mas para cada item que você tem ali dentro do apartamento, dentro da sua edificação, tem coisa que vai entrar com garantia de 1 ano. Se você fizer as devidas manutenções. Os cuidados de uso. É muito importante no manual ser um manual bem estruturado. Né? Não precisa assim... Eu elaboro manual de proprietário. Como eu tenho essa vivência de assistência técnica, que eu estou há 12 anos atuando nesse setor. Né? Eu coordeno um setor lá de assistência. E aí eu já tenho essa experiência formada, né? Então, o meu manual, ele é a bíblia daquele atendente que está ali recebendo os chamados de muitas coisas, ele já descarta para assistência. Porque o que é comum? A gente chegar nas construtoras, Lucas, e ver muitos chamados de assistência técnica, né? Dependendo do tamanho da construtora. E ali tinha coisas que já poderia ter sido que não procedem. Agora, por falta de conhecimento, às vezes, aí acumula essa quantidade de serviços, né? Então, não só a conscientização dos moradores, mas como da equipe que está ali recebendo esses chamados para poder entender o que procede e o que não procede, né? Perfeito. Veja como tem toda uma cadeia ali dos intervenientes, tudo voltado para a manutenção desde o nascimento da edificação, desde a entrega. Então, esse papo aqui realmente mostra a importância, né? É esclarecedor, mas tem muita gente teimosa ainda, que o cliente se recusa a acreditar que ele tem responsabilidade também e vai brigar por via judicial. E lá, quando chega lá, é convocado um perito, é designado um perito, aí ele vê, que se coloca sobre as mesas as normas e ele mostra. Às vezes você não fez uma devida manutenção preventiva, você acaba perdendo a garantia. E o que o pessoal precisa colocar na cabeça? A edificação, o seu apartamento ali, é um patrimônio. Um patrimônio que às vezes você vai pagar por 20 anos. Então é preciso cuidar da saúde dele.
É preciso cuidar dessa saúde. Então, a gente precisa esclarecer, espalhar essa palavra cada vez mais para a população em relação à manutenção predial. Lucas, interessante que eu me lembrei agora de uma situação que eu vivenciei agora, esse mês passado, né? Na assistência. Lucas, foram limpar o ralo do banheiro, certo? E eles utilizaram algum objeto que perfurou aquela caixa sifonada do ralo. É perceptível que chega os cabelos, estava pendurado ali, naquela abertura que ocorreu no fundo da caixa. Era perceptível que foi o tubo que foi perfurado. Não tem nem o que contestar. Sabe aquela coisa que é óbvia? Isso causou o quê? Infiltrou o teto do apartamento de baixo. Era uma área do closet da pessoa. Molhou o guarda-roupa, molhou, enfim. Aí foi o maior dano, né? Essa pessoa não mora aqui em Maceió, desse apartamento Sim. de baixo. Não mora aqui em Maceió. Quando ela vem de viagem, encontra o estrago ali, né? Porque se ela morasse, ela tinha percebido mais cedo, né? Uhum. Mas, resumindo, chama a construtora. Tá tendo uma infiltração aqui embaixo? Chama a construtora. Um apartamento entregue há 4 anos. Eu já entendia que não era assistência, mas a gente vai lá para descartar, né? Quando a gente abre o forro, estava ali perceptível. Registramos e a gente deu o laudo, deu a situação que não procedia. Você acredita que o dono desse apartamento, ele não aceitou o não procede da construtora? E quando ele viu o prejuízo que tinha provocado no apartamento de baixo, ele chamou um engenheiro para dar um laudo. E você acredita que eu recebi esse laudo desse engenheiro que culpou a construtora, que a construtora entregou uma tubulação trincada e que foi desde a entrega, agora sem comprovar nada. O engenheiro botou o laudo da tubulação rompida com os cabelos lá pendurados na caixa da caixa do ralo, né? Uhum. Enfim, ele botou essa foto e ele veio dizer que foi a construtora que entregou a tubulação com fissura trincada, Lucas. Diga aí, Lucas. 4 anos depois. 4 anos depois. Aí, só assim, quando você falou que eles ainda querem ter razão. Sim. Diga aí como lidar com esses clientes, né? É difícil. E aí a gente entra até num tema do diagnóstico. Então a gente tem que ter cuidado também com esse cliente. Ele queria estar certo. E com esse profissional que deu esse laudo. E foi atrás de um profissional que certamente não trabalha com engenharia diagnóstica, com patologia das construções. E, obviamente, o resultado foi totalmente... não foi investigado. Não é. Ele já chegou querendo saber, querendo colocar aquela decisão final e acho que argumentou em cima de algo que não tem argumentos. Né? E tem uma frase muito boa que eu me lembro do ENAPAT de 2023, que é, em relação ao diagnóstico, você quer estar certo ou quer descobrir a verdade? É verdade. Então, isso diz tudo, né, bem Lucas? certeiro para esse caso. Ô, Lucas, quais são os maiores desafios que você enfrenta nos condomínios por falta de manutenção? Ave Maria. Veja só. Coisas facilmente identificáveis em condomínio. Você chega numa garagem. Isso eu tô falando de vários condomínios que acontecem. Pelo menos lá em Aracaju. Você tem o play, a parte ali do playground, ali o térreo. E você tem uma garagem subterrânea. Certo. É muito comum a gente encontrar vários armengues de telhas abaixo da laje da garagem, telha de fibrocimento. Por que eles colocam isso? Tá passando água, tem um monte de estalactite. Começa a pingar ali, a água vai carreando os sais são formados ali do cimento que a água vai passando, e começa a pingar nos carros. Então a gente vê muitas telhas sendo colocadas na garagem. Calhas, né? Como calhas. Eu já vi calhas sendo colocadas. Agora, qual é o que se passa na cabeça? Ao invés de corrigir a causa do problema, não, vai corrigir
a consequência. E isso é um dos maiores exemplos de ignorar a manutenção. O sistema de impermeabilização de um condomínio não tem vida útil de 1000 anos, não. Às vezes a gente vê edificações já idosas, aí entra já a geriatria das estruturas, vê edificações idosas lá chegando nos seus 40 anos, que é o que a gente já considera hoje uma edificação um pouco mais velha, sem nenhum tipo de manutenção em relação a esse sistema de permeabilização. E querem sempre enxugar gastos, e enxerga a manutenção como gasto. Aí, o sistema de impermeabilização já está fora da sua vida útil, precisa de manutenção, precisa de reparo, não faz isso e começa a gerar outros problemas. É lei de Sitter. Quanto mais você demora para resolver um problema, mais caro ele fica. Aí já vai despassivando a armadura, tem água passando no concreto, há muita laje concreto armado. A água não combina com não estrutura. Combina de jeito nenhum. E aí já vem corrosão de armadura, você já vai... Agora você tem qual problema para resolver? O da impermeabilização e recuperação estrutural, que não é um serviço barato. Não. Então é muito mais barato a gente ir para o lado da prevenção, da manutenção corretiva, da manutenção preventiva. Hoje a gente tem até manutenção preditiva, que a gente trabalha lá com dados, recebe números ali, analisa, consigo mensurar. Esse elevador está trabalhando por tantas horas já, por tantos dias. Faz a manutenção, que já é mensal. Essa lâmpada aqui já está trabalhando há não sei quantas horas. Eu sei que daqui a algumas é possível que ela queime. As bombas, então, bombas. Então, tem muita coisa que a gente consegue, com engenharia, evitar problema. Então, é isso que a gente precisa colocar na cabeça do povo. Lembrando que essa ignorância é a falta do conhecimento, né? A gente precisa mesmo conscientizar cada vez mais. Mas, assim, o que é que eu estou entendendo? Eu estou com uma esperança muito grande nesse mercado, assim, porque a gente vê que cada vez mais os condomínios estão colocando os síndicos profissionais. Os síndicos, eles estão se profissionalizando, se capacitando e entendendo dessa importância, né, Lucas? E outra coisa que eu vejo, Lucas, é a taxa condominial. Às vezes, quando se vai elaborar a taxa condominial, se elabora uma taxa muito barata, entendeu? Que aí não dá respaldo para se ter esse profissional de engenharia. Às vezes não dá até para se ter o profissional de direito, enfim, que tudo isso precisa vir desde quando é constituído o condomínio, né, Lucas? Então, eu acho que é importante também a gente comentar um pouco sobre isso. Perfeito. Mais uma outra atuação do engenheiro, que é justamente a parte orçamentária. Trabalha com obra, seja ela a obra de reforma, obra de recuperação, quem tem noção do orçamento, até da parte de manutenção, é um engenheiro. Então, chama um engenheiro para fazer essa assessoria junto ao conselho do condomínio para estimar, dentro de tantos anos eu preciso fazer essas manutenções. Qual é o gasto médio que eu vou ter? Quantas unidades eu tenho aqui? Quanto seria a taxa ideal por morador, por edificação, por apartamento, para que a gente tenha um caixa com saúde financeira para a gente ter essas manutenções. Graças a Deus a gente está vendo uma ascensão dos síndicos profissionais que está realmente, como a palavra diz, profissionalizando esses sistemas, né? Esse procedimento. Mas tem um problema que me incomoda muito, que já está com relação também a essa questão de precificação, a escolha do condomínio em relação a serviço. Isso eu vejo bastante em Sergipe. Sim. Condomínio apresentou um problema de fachada. O que é que os condomínios fazem? Vão direto atrás de empresa de execução e não é isso. Se eu sinto hoje uma dor aqui no meu peito, eu não vou logo atrás do médico para fazer uma cirurgia, não. Eu preciso de alguém que vá entender, ouvir quais são os meus sintomas, fazer a anamnese, solicitar exames, prescrever ali os exames, para investigar e me dar um diagnóstico. Com o diagnóstico na mão, ele vai dizer qual é o caminho. É uma medicação que eu vou tomar? É uma cirurgia que eu vou fazer? E aí sim eu vou atrás da minha terapia. A mesma coisa são as nossas edificações. A mesma coisa com as edificações. Então,
não faz sentido de jeito nenhum um síndico, um condomínio, o conselho pegar, ver que tem um problema de fachada e ir direto para o executor. Para o executor. Não faz sentido. É tanto que quando isso acontece, a gente vê chegando na mesa proposta de 700 mil, proposta de 300 mil e proposta de 110 mil para o mesmo problema. É óbvio. E ainda ficam reclamando, é óbvio. Porque se você não tem um diagnóstico feito, não tem um escopo do que deve ser feito, um termo de referência, como é que as empresas vão orçar? Tá tudo na cabeça dela. Eu acho que é isso. Eu acho que 90% vai estar assim. Eu uso estatística e estimativa, mas com base em quê? Então, o que a gente precisa colocar também em relação à manutenção, nesse tema, na cabeça de quem está gerenciando ali, sendo responsável pelo condomínio, é que qualquer problema que apareça, qualquer tipo de investigação que deve ser feita, qualquer coisa que precisa ser mensurado em relação à manutenção, qualquer obra de engenharia ali e problema, precisa da intervenção, da análise de um engenheiro. E de um engenheiro patologista. Porque aí sim você vai ter uma precificação tangível, vai ter uma garantia de que aquele serviço está consertando o problema, de fato, na causa e não na consequência, e que o condomínio não vai perder dinheiro, porque eu já vi solução sendo dada por quem não pode dar a solução, não tem o know-how para dar a solução, que a solução é totalmente errada. Sistema de impermeabilização. Acha que manta é uma só. Aí a gente vê manta sendo colocada, o condomínio gastando dinheiro absurdo e não funciona. É óbvio. Com a escolha errada do material. É óbvio. Tudo isso para economizar o dinheiro, que às vezes é 1% do valor da obra toda, 2% que é de um projeto de impermeabilização. Não é assim? Isso é um problema de mentalidade, né? A gente tem que conscientizar que o barato ele pode sair caro. E a importância, sim, desse patologista, porque ele estuda, como você começou falando, né? Ele vai estudar o que é que está originando aquele problema, né? Qual é a causa daquele problema. Sem falar que quando a gente inspeciona, né, seja qual sistema for, vamos falar de fachada, que é um dos mais críticos, né, Lucas? É um dos serviços mais caros de um condomínio. Então, a gente vai analisar na íntegra. Tem também a utilização de equipamentos que nos ajudam, mas os equipamentos não abrem mão da descida da cadeirinha para fazer aquele teste, para entender realmente como é que está a saúde daquela edificação. Então, é importante a gente conscientizar tanto os síndicos, como estão ali, como também as empresas que vão executar. A gente conhece empresas que não faz nenhum serviço de fachada sem antes ter o patologista que foi lá e fez o laudo, não é isso? Então, se as empresas que executam pensar assim, eu acho que se torna aliados nossos e facilita um trabalho mais assertivo, porque a gente vê muito trabalho mal feito, né? E isso não é bom. Isso não é uma empresa que se garante, isso não é uma empresa que vai continuar no mercado se ela não se tornar uma empresa séria, uma empresa que gera credibilidade, né? Eu acho que tem esses dois lados, conscientizar o síndico e os proprietários, os empresários dessas empresas de fachada, que essa parceria só vai aliar, né? Só vai ajudar o crescimento dessa área de recuperação das estruturas, né, Lucas? Perfeito. E tem outro ponto ainda que a gente pode pensar em relação a isso. Essas empresas que já querem pegar logo o serviço sem a existência de um laudo, muitas vezes elas estão pensando no lucro. Quero pegar logo o serviço, não sei nem qual é o problema, mas eu quero pegar o serviço e ganhar meu dinheiro. Não importa se eu vou entregar a obra realmente recuperada, o problema sanado. Então, o que é que a gente precisa também cobrar e fazer? Aos meus olhos, isso é um problema de automedicação. Se hoje a gente tem uma estrutura de órgão público regulamentando alguns medicamentos para a população que só são vendidos com receita, por que a gente não faz isso com alguns serviços de engenharia? O CREA está aí,
precisa receber essas ideias para se colocar em pauta. Então, tem muito serviço de engenharia que só deveria ser feito com a apresentação de um laudo, resguardando realmente também o próprio condomínio. Então, a gente precisa proteger os usuários, proteger a própria classe de engenharia, para evitar que maus profissionais que pensam somente nos ganhos financeiros acabem com o setor da engenharia como um todo. É verdade, Lucas. E eu lembrei aqui agora também que o condomínio, ele precisa entender como esses serviços são feitos. Serviço de fachada, vamos falar sobre isso. É um serviço de muita responsabilidade, é um serviço muito sério. Então, o condomínio contrata uma empresa para fazer lá o serviço de fachada. Qual é a documentação que essa empresa tem que oferecer por condomínio para que não cause danos para o condomínio, né? Então, vamos falar, eu quero que você, como que atua nessa área de condomínio, fale um pouco sobre isso, sobre essas manutenções de fachada, o que é que os síndicos precisam saber quando for contratar uma empresa para fazer a manutenção da fachada. Pronto, pontos importantes que a gente vê quando a gente faz assessoria técnica condominial, ajudando ali os condomínios nessa questão de bora analisar qual empresa vai fazer a execução desse serviço de fachada. Primeiro, em relação principalmente à segurança do trabalho. A gente vê, às vezes, empresas de fachada que querem fazer serviço em um condomínio que ainda não tem o seu sistema de ancoragem. Isso já é um absurdo. Não, mas dá um jeito. Não dá um jeito. Então, a empresa que tem tudo regulamentado em relação à EPI, à segurança do trabalho, já é um ponto positivo. Outra parte que a gente olha, a questão do acervo técnico. O que foi que essa empresa já fez em relação a serviço de fachada? E terceiro ponto é justamente isso. Essa empresa, na hora que chegou aqui para apresentar uma proposta, ela já solicitou o laudo? Ela já disse assim, só faça se tiver o laudo para precificar? Então, são 3 pontos extremamente cruciais que a gente analisa antes de começar realmente aquelas tratativas um pouco mais formais, de analisar documentação, CNPJ, para colocar para frente. Então, esses são 3 pontos que a gente analisa, olha de início, para ver se essa empresa vai continuar as conversas com o condomínio ou não, para ver se ganha esse serviço de fachada. Muito bom, Lucas. Ô, Lucas, quais são as tecnologias, inovações tecnológicas que você utiliza para melhorar assim, o seu trabalho na manutenção dos condomínios? Então, hoje a gente precisa fazer, lei, em muitos municípios, inclusive em Aracaju e Maceió, fazer o check-up na edificação. Esse check-up na edificação é a inspeção predial. Muitas cidades pedem que isso seja feito a cada 5 anos, por ocasião da renovação do habite-se. E essa inspeção é muito mais sensorial. Então, a gente é um ser humano e vai utilizar os sentidos, a visão, a audição, o olfato, muitas vezes o tato, para verificar... Paladar você usa, Lucas? Paladar não, nunca provei, fluorescência, mas a gente, se precisar, a gente vai ter que usar ali na edificação. Mas para fazer o quê? Dar esse check-up e, a partir dos sensores humanos, verificar se aquilo está aparentemente bom ou não. O negócio é a limitação sensorial da gente. Então, hoje, no mercado, a gente tem muita tecnologia, ensaios não destrutivos. Se o problema que o cliente acha, se o condomínio está preocupado, vai precisar quebrar alguma coisa, romper alguma coisa para fazer esse ensaio, esse exame, existem hoje ensaios não destrutivos. Na semana passada, de forma inédita no estado de Sergipe, a gente realizou uma inspeção de fachada com o uso de drone termográfico. Então, a inspeção termográfica da fachada. Então, isso daí é mais um avanço tecnológico que a gente traz para a engenharia civil para deixar uma acurácia maior nesse processo de inspeção, de verificar com mais precisão quais são os pontos com mais defeitos, quais são os pontos que estão bons, para emitir um laudo, que é o resultado do nosso trabalho,
para que a gente chegue à conclusão desse check-up, dessa inspeção especializada, de forma mais certeira, dizendo o problema existe aqui e é essa quantidade do problema. O problema se alastrou só nessa região. Então essa é a grande novidade que estão vindo aí nos últimos anos de tecnologia no nosso trabalho como patologista, principalmente visando a manutenção predial, que aí entra também na redução dos custos. Se a gente utiliza essas tecnologias para deixar o processo muito mais preciso, a gente consegue evitar muitos gastos, sabendo, eu consigo precificar melhor, porque eu sei que somente essa área está com problema, somente essa área precisa realmente de uma manutenção mais intensa, mais corretiva. E a gente vai utilizando isso a nosso favor. Ô Lucas, quando você faz uma inspeção predial, quais são as áreas que precisa daquela atenção maior dentro de um condomínio? Todas. Mas, assim, não pode passar nada despercebido, porque o nosso serviço finaliza com assinatura de responsabilidade técnica. Então, eu costumo dizer que na engenharia não se tolera o erro. Não se tolera o erro de forma alguma. É tanto que existe no próprio Código Civil algo que diz sobre a responsabilização, a obrigação de resultado pleno. Sim. É exatamente isso, a obrigação de resultado pleno. A gente não tem como errar, não pode errar. Então, por isso que a nossa atenção tem que estar voltada a todos os sistemas. A gente não pode deixar passar batido nada. Responsabilização tem que estar tudo ali amarrado. Mas a maior atenção deve ser dado à estrutura. A estrutura e a questão da segurança. Hoje a gente tem muitos problemas com corrosão, muitos problemas com concreto armado, que a gente não pode deixar que chegue a uma situação de colapso. Tem muito problema com, e eu vejo isso muito também, tanto em casos judiciais, condomínios sendo feitos com paredes de concreto e alvenaria estrutural, ou seja, autoportante, e o usuário removendo parede. Não é isso. Então a gente tem que dar uma atenção à estrutura, porque pode causar colapso. E em relação a, quando a gente puxa da 15575, da norma de desempenho, a questão de esquadria, guarda-corpo, o que é voltado diretamente à segurança do usuário, eu acho que vale muito a gente ter uma atenção mais focada, porque a gente precisa realmente eliminar os erros do processo. A gente não quer um médico que erre, então a gente não pode ter um engenheiro que erre também. Muito boa colocação, Lucas. Ô, Lucas, como é que você identifica e diagnostica um problema antes que ele se torne grave? Qual é a técnica que você utiliza? Esse é um... As pessoas acham que é fácil o nosso trabalho. Mas por quê? Porque quando a gente vai estudar, quando a gente está ali assistindo aula, quando a gente está lendo a literatura técnica, a gente vê o problema e já sabe, esse problema está assim, é isso. Mas não é assim na hora. Na hora a gente tem que virar um Sherlock Holmes. Porque a gente vai ter uns sintomas aparecendo e a partir daí a gente tem que começar a investigação. E a investigação passa pelo quê? Ouvir o usuário da edificação, começar a anotar os pontos, criar sua linha de investigação mesmo. Depois, verificar, tudo bem, começo a levantar hipóteses. A partir daí, eu preciso eliminar algumas delas e confirmar algumas delas também. Então, eu começo a prescrever ensaios. Às vezes, um ensaio mais simples. Vou jogar água aqui para ver se realmente passa. Já descartei algumas coisas. Às vezes, ensaios mais complicados, como traçador químico, tratando de problemas de umidade, mas não é fácil. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo numa inspeção de uma casa. A Dobra Engenharia, a empresa da qual sou responsável técnico, foi chamada, trabalha com laudo, inspeção, patologia das construções, lá em Sergipe. A gente foi chamado e tinha uma fissura horizontal na alvenaria. Um reboco, assim, a gente vendo. Fissura horizontal, o que é que o nosso cérebro já quer fazer? Como diz Gross, né? O viés de disponibilidade. Já pega o que está primeiro ali na cabeça da gente, quer dizer, a fissura vertical vai ser isso.
Não. A gente analisou no meio da parede. Topava assim, era como se o reboco tivesse bem fofo. É tanto que na primeira vez que a gente fez a percussão, achou que era drywall. Não era, era reboco. E aí a gente partiu para quê? Levantou algumas hipóteses, mas disse, vamos ter que fazer uma janela de prospecção. Vamos abrir. Sabe o que era quando a gente abriu? O que era? Simplesmente estava bem assim. Os blocos cerâmicos, depois vinha uma camada de isopor. Isopor, as placas de isopor que você compra na papelaria. E depois vinha o reboco. Ele estava meio fofo, porque o isopor não tinha aderido no bloco. Tinha até as manchas lá de uma cola, mas não tinha aderido no bloco. Deus. E as fissuras eram justamente no encontro de duas placas de isopor. Meu Deus. Onde que isso vai estar na literatura técnica? Não. Em qual página de livro vai dizer, quando você tiver um isopor entre o reboco? Não vai ter isso. Que ideia, Lu. É cada coisa que a gente vê, É né? cada coisa que a gente vê. Então, não é muito simples como achar como é a investigação. É só esse passo a passo? Não. É só porque está ali na literatura, você vai transcrever para o seu lado. Justamente. Tem muita coisa que a gente vê por aí que a gente não acredita. Ô, Lucas, vamos falar um pouco de comunicação. Qual é a melhor forma de comunicação que você acha para conscientizar tanto os moradores, você lida com moradores também, como os síndicos, da importância da manutenção preventiva? Pronto, esse é um trabalho que a gente tem que pensar bem, porque não é fácil. A gente está indo contra um movimento cultural das pessoas, da população, que são um pouco resistentes a essa questão da manutenção. Então, a gente tem que utilizar dos mais variados artifícios. Primeiro, tem reunião de condomínio, tem assembleia de condomínio, a gente se coloca à disposição para fazer uma pequena apresentação com falas pouco menos técnicas, utilizando comparações ali, analogias com o corpo humano, com outras engenharias, com a questão do carro. Quem tem automóvel sabe que essa questão da manutenção é mais palpável para eles. Então, a gente vai espalhando essa palavra de uma forma mais suave. Então, dentro de assembleias, questão de eventos de síndicos, eventos mais gerais voltados para condomínios. Então, é um trabalho de formiguinha que deve ser feito com constância. Até mesmo isso daqui que a gente está fazendo é um trabalho desse. É verdade. Esse conteúdo que está sendo feito vai ser espalhado, vai chegar à rede social de um morador, de um síndico. Então, por aí a gente vai cercando e levando a informação. Informação de qualidade, informação responsável. Alguns síndicos, eles deixam de contratar um laudo de inspeção predial, né, por conta do valor. Eles alegam que é um custo alto para o condomínio e o condomínio não tem caixa para arcar com esse laudo. Como é que você convence esse síndico de que é importante ele fazer o laudo de inspeção predial? Aí eu vejo dois cenários. Eu posso falar pela minha cidade, mas eu vejo hoje no Brasil dois cenários. Porque a gente tem cidades em que a prefeitura cobra dos condomínios que seja feita a inspeção predial, e tem outras cidades que a prefeitura não cobra, não fiscaliza. Então, são dois cenários diferentes. Nas cidades em que tem uma atuação forte, tanto do CREA quanto do órgão responsável da prefeitura pela fiscalização, é mais tranquilo. Por quê? Porque a gente convence como? Ou você faz a inspeção predial, ou a multa vem. E o brasileiro é assim, quando mexe no bolso, no instante faz a coisa acontecer. E nas outras cidades que não tem fiscalização, é mais difícil. Tem que convencer, que por mais que seja lei, que não seja fiscalizado, é lei. Pode acontecer uma multa. Tem cidades mais difíceis ainda, são 3 cenários. Tem cidade que não é lei a inspeção predial. Então, é realmente numa conversa da questão de, se o problema persistir, pode ser mais grave depois, muito mais oneroso. Então, fala da ideia do check-up e mostra todos os pontos. Passa a falar menos sobre preço e fala mais sobre o valor do serviço. Então,
Às vezes chega a ser um pouco difícil, mas no final das contas, quando o síndico entende também da responsabilidade civil e criminal sobre isso, já até comentei que o síndico é responsável lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele não pode ignorar a inspeção predial, a manutenção predial. Então, são alguns argumentos que a gente usa, a informação que a gente leva para mostrar a importância desse check-up na edificação. Até porque a gente está trabalhando com vidas, são vidas humanas habitando ali nas edificações. E a gente tem que lembrar que a gente tem que garantir, né, tanto o desempenho, né, como a segurança de todos esses que estão habitando, né? Não só quem está habitando, de todos os usuários, de todas aquelas pessoas que frequentam aquele condomínio, né, Lucas? Perfeito. Não só dos usuários, como do entorno. Do entorno também. É tanto que a gente tem vistoria cautelar, de vizinhança, e muitas coisas. É muito assunto, né, Lucas? Demais. Ô, Lucas, vamos lá. Que dicas você daria de cursos e capacitações para quem quer entrar nessa área da manutenção dos condomínios? Vamos lá, algumas orientações aqui que eu posso dar para um engenheiro que quer se especializar um pouco mais nessa parte. Assessoria técnica condominial. Recentemente, na verdade está aberto ainda, a ADEPAT lançou a turma 2 do curso de ATC, com a professora Alice Feitor, e é um curso que realmente prepara, dá uma bagagem maior ao engenheiro nessa questão de assessoria ao condomínio. Não só engenheiro, mas o arquiteto também que trabalha com patologia. Então dá todo um arsenal para que esse profissional assessore os condôminos, o síndico, em relação à manutenção, em relação aos prazos, à garantia, e não deixa o condomínio às cegas. Então, para eu não passar 3 orientações, para não deixar desnorteado, é uma só. É o curso da ATC, Assessoria Técnica Condominial, da ADEPAT. Esse é o caminho perfeito para se iniciar, para começar e já atuar. Já atuar realmente com respaldo e com seriedade no... Eu conheço a Alice Alice é outra pessoa. Eu conheço a Alice, é uma profissional muito capacitada. Eu também faço esse curso. E é importante mesmo a gente se qualificar cada vez mais, né, Lucas? Ô, Lucas, lidar com síndicos não é fácil, né? Existe todo tipo de síndico. E uma das coisas que eu escuto falar são desses síndicos que são engenheiros, né? Não tem aqueles síndicos que sabem de tudo. Como é, Lucas, lidar com os síndicos e principalmente nesses síndicos que são mais, que sabem de tudo, que quer saber mais do que o próprio engenheiro? Como é lidar com esses síndicos? Na verdade, toda a população brasileira, se a gente parar para pensar, ele tem 3 profissões. A profissão dele, a profissão técnico de futebol, que todo mundo opina, e a profissão engenheiro. Porque você vê, você está com uma dor de dente, vai no dentista. Está com um problema em relação a judicial, vai logo no advogado. Mas se você tiver uma obra, você sabe opinar. Não, faz assim. Não, isso daqui, essa fissura, vai tratar assim. No último caso, quando o estrago já está feito, é que vai procurar um engenheiro, porque na cabeça das pessoas, engenheiro é só gasto. Aí agora imagine, como existem alguns condomínios, isso está mudando graças a Deus. O síndico é engenheiro. Ou então, alguém do conselho é engenheiro. Ou tem basta ter um morador engenheiro. Ter um morador, O que é que eles já acham? Está tudo resolvido. Mas esquece que a engenharia é imensa. Você vai colocar um cardiologista para cuidar do seu joelho? São especialidades diferentes. Então, tem a engenharia civil grande, mas tem o pessoal que trabalha com projetos, tem quem trabalha só com execução de obras, tem quem trabalha com água, com esgoto, com regularização. São diversas áreas. Quem tem que estar à frente da assessoria do condomínio é um engenheiro que trabalha com saúde da edificação. É o patologista. Que até, Lucas, vamos fazer uma ressalva que nessa área também tem os específicos. Não é isso? Perfeito, porque a gente vai ser... nós somos o clínico geral, digamos.
Se a gente vê que precisa de um especialista em estrutura, por exemplo, Com certeza. a gente não vai estar lá dando diagnóstico de estrutura, a gente vai recomendar o especialista em estrutura, não é isso, Lucas? Com certeza. Ainda tem isso. Você tem a especialidade, tem uma especialidade mais ainda. Bora fazer outra analogia. Você vai para um ortopedista. Hoje você tem um ortopedista que é geral, aí tem o cara que é só do joelho, só o joelho, só do tornozelo, só da coluna. Bem assim na patologia. Você tem o patologista que ele é generalista, que ele vai entender sobre tudo de uma forma razoável, mas tem os especialistas em cada área. Eu tenho especialistas em esquadrias, em patologia de esquadrias, especialista em patologia de revestimento de fachada, especialista em patologia de concreto armado, sistema de impermeabilização, de tudo. Então, vão ter casos mais graves que a gente não tem como prescrever uma terapia de cara. Tem que encaminhar para o outro profissional. Na odontologia acontece a mesma coisa. Os sistemas elétricos, os sistemas hidrossanitários, né? Perfeito. Na odonto acontece a mesma coisa. Tem a pessoa que só trabalha com a questão do alinhamento dos dentes, o ortodontista. Tem quem trabalhe só com a questão ali de resolver a cárie, um endodontista. Então tem muita coisa. Né? O canal, tem muita técnico, coisa em todas as áreas do conhecimento. Que bom, Lucas. Que podcast maravilhoso. Com certeza esse nosso bate-papo está enriquecendo muito o nosso canal aqui do YouTube. Muito bom ter você aqui. A gente já está chegando na reta final. Diga, Lucas. Muito bom. Passou rapidão, a gente conversou muita coisa. Conversou e ainda teria muita coisa para conversar. Lucas, como é que você vê que está o futuro dessa área da patologia das construções, de condomínios? Como é que você enxerga esse futuro? Brilhante. O futuro da patologia das construções é brilhante. Por quê? Porque o tempo passa para todo mundo, inclusive para as edificações. Então, a cada segundo que se passa, uma edificação está ficando velha. A cada segundo que se passa, uma edificação está nascendo. E o patologista não trabalha somente no final da vida da edificação. Se trabalha desde o nascimento. Dentro da obra, precisa ter um patologista voltado para profilaxia, para boas práticas e evitar que surjam problemas. No nascimento da edificação, ali na entrega, precisa ter um patologista fazendo o recebimento da obra, entrega da obra. Durante o uso, precisa de um patologista para fazer o que a gente comentou aqui hoje, que é a manutenção, os check-ups, a inspeção. E a gente não comentou sobre a gestão de reformas que existe dentro do condomínio. Ainda tem isso, que trata de muita responsabilidade. E no final da vida útil, a gente tem o patologista também trabalhando ali com a questão das terapias, o diagnóstico de problemas e terapias. Então o futuro é brilhante. Enquanto tiver casas, edificações sendo construídas, enquanto tiver de pé a última casa, o último condomínio, tem serviço para o patologista. É uma área brilhante, uma área que dá muito resultado. Que conselho você daria para esses jovens que estão querendo entrar nessa área da patologia das construções? Veja só, é uma área muito boa? É uma área fácil de se trabalhar? Não. Por quê? Você tem uma atuação desde médico, questão de analisar problema, de saber qual é o sintoma, saber qual é o remédio que você vai dar, o produto que você vai usar, até uma atuação meio que de advogado. Você tem muita coisa para ler, muita norma, muita lei para saber. Então, se quiser entrar nessa área, tem que querer. Tem que querer. E é assim, é um trabalho que, daquele jeito, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Não existe espaço para serviço meia boca dentro da patologia das construções. Não existe espaço para serviço mais ou menos dentro da patologia. A gente não pode errar. Claro, essa é uma frase que nesse momento pode ficar meio fora de contexto. Existe erro de diagnóstico, existe, assim como tem na medicina, mas a gente não pode se dar o luxo de errar com coisas que estão escritas e o erro é zero, tem que ser zero. Então a pessoa tem que querer, e é uma área muito desafiadora, mas basta querer e ter coragem.
Não é só porque a gente está falando assim. E tem que se identificar, né, Lucas? Perfeito. Com o passar do tempo, eu fui vendo que era a minha área, que eu me identifiquei. Então, assim, para mim é apaixonante. E é muito bom fazer aquilo que a gente gosta. Então, hoje, para mim, fazer laudos, fazer manuais, principalmente, para mim, assim, eu me sinto, assim, realizada. É uma das coisas que, se eu pudesse, eu só estava ali fazendo aquilo, né? Tem que se conhecer, né, e se identificar com essa área de atuação. Perfeito. E tem até um ponto que a gente precisa citar, que é o seguinte, é como se fosse uma via de mão dupla ali. Na verdade, é uma bifurcação. A gente precisa, de certa forma, espalhar a palavra da patologia, e para isso a gente precisa atingir certos públicos, tanto as pessoas leigas, quanto engenheiros que estão entrando no mercado e precisam entender aquilo, e a gente acaba usando uma linguagem um pouco mais acessível, que pode dar a entender que trabalhar com patologia é fácil, mas não é. É a estratégia de comunicação que a gente usa para facilitar o entendimento do que é a patologia à primeira vista, e aí sim, quando a pessoa ingressa mais no tema, entende realmente de fato como é. De forma alguma, a pessoa tem que entender que para trabalhar com patologia, você entra, faz um curso rápido e pronto. Até porque, se for por isso, o próprio CREA, quando você sai da universidade, já lhe dá a atribuição. Mas como a gente está trabalhando com responsabilidade, com muita coisa, o estudo tem que ser contínuo. Se você tem 30 anos na área, você tem que ter passado 30 anos estudando. Se você tem 40 anos na área, você tem que passar 40 anos estudando. O estudo é contínuo e não é fácil. Não é fácil. Não pode se confundir, às vezes, o posicionamento que a gente tem nas redes sociais, em algumas palestras, para espalhar a palavra da patologia, em achar que é fácil trabalhar com patologia, porque é muito trabalho e requer que a pessoa seja viciada em aprender. É verdade. Viciada em aprender. É verdade. Essa última fala sua aí é fundamental. Perfeito. Sempre aprendendo. Ô, Lucas, e quem é Lucas Lucena? Então, né? É justamente a pessoa que é viciada em aprender e gosta muito de ensinar. Então, eu sinto que quanto mais eu falo sobre a patologia, mais eu preciso saber do que eu estou falando. Então, hoje eu sou sergipano, de Aracaju, para mim a melhor cidade do mundo. Depois de Maceió. E eu trabalho para fortalecer o mercado sergipano. E para isso eu utilizo da engenharia diagnóstica, da patologia das construções, para oferecer o que eu tenho de melhor para a minha cidade, para o meu estado. E é justamente isso, oferecendo um serviço de qualidade e mudando o mercado. A gente estava conversando mais cedo, hoje, além da Dobra Engenharia, empresa especializada pode falar, em pode patologia... falar da sua empresa, pode dizer o @ da sua empresa. Pronto, então a gente trabalha com a Dobra Engenharia, Sim. Eu e meu sócio Gabriel Teixeira, a gente atua lá no mercado sergipano, com laudos, inspeções, problemas, resolvendo problemas patológicos, realmente toda a investigação, ensaios não destrutivos. E a gente tem uma outra empresa, que é o Desdobra Sergipe, voltado ao mercado sergipano de obras. Hoje é a maior comunidade voltada a esse mercado, que a gente expõe, a gente mostra tudo o que acontece lá dentro de Sergipe, voltada à construção civil. Então, vaga de estágio é publicado lá, saiu algum edital, a gente coloca lá. Divulgaram um projeto que vai ter uma edificação pública daqui a 2 anos. Coloca lá. Então, a gente quer levar informação. O objetivo é realmente elevar o nível do mercado sergipano. E, claro, quanto mais a gente vai fazendo isso, vai promovendo eventos, promovendo cursos, a gente vai extrapolando certas barreiras por conta do networking. E a gente acaba chegando a estados vizinhos, a Alagoas, a Bahia, e é realmente essa a intenção. Não é nenhum tipo de intenção de, vou entrar no mercado e vou ser um predador. Não, nossa intenção é levar informação e, como consequência de conscientização das pessoas,
conscientização dos próprios engenheiros e até mesmo do network que é criado, os serviços acabam aparecendo. Por isso que depois de 5 anos de Desdobra, a gente criou a Dobra Engenharia, essa empresa voltada para patologia das construções, engenharia diagnóstica, e hoje a gente executa muito serviço, também voltado à manutenção de condomínios, assessoria técnica condominial, lá dentro de Aracaju, mais especificamente, mas também contemplando todo o estado de Sergipe, que é um estado um pouco menor, pequenininho, que a gente consegue abraçar ele todo. E aberto para o Nordeste também, Lucas? Aberto para o Nordeste. Claro, a gente tem Brasil. Parceiros... Para o Brasil e para o mundo. Isso, a gente tem parceiros em cada estado. Certo. E aí, se porventura aparecer algum trabalho em parceria em outros estados, a gente está aberto também a esse serviço. É fundamental essa parceria, né? Com certeza. É muito gostoso. Ô, Lucas, muito bom estar aqui com você. E eu quero lembrar a todos que estão aqui nos escutando que no dia 19 de outubro, que vai ser um sábado, agora, 19 de outubro de 2024, vai ter o Expat aqui em Maceió e você não pode perder. Um evento totalmente ligado à patologia das construções. Então, já coloque aí na tua agenda e eu te aguardo em outubro. A gente te aguarda em outubro, né, Lucas? Isso aí, eu estarei aqui. E outra coisa, quem trabalha com patologia das construções, quem está nesse mercado de patologia das construções e não conhece ainda a ADEPAT, eu vou repetir olhando para a câmera. Vá, olha. Se você trabalha com patologia das construções, com engenharia diagnóstica e não conhece a ADEPAT e não é membro da ADEPAT, tem alguma coisa errada. Eu digo sempre para as pessoas, imagine você querer aprender a jogar futebol sem uma bola. Não dá. Então, para você estar no mercado de networking, de educação, de empreendedorismo dentro da patologia das construções, é hora de virar membro da ADEPAT, uma das maiores comunidades de patologia das construções do Brasil. Isso mesmo, gente. A ADEPAT, que vai estar o link aqui embaixo para você, se você quiser se tornar membro, você vai lá e se inscreve. E estamos chegando na reta final do nosso podcast. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui agora. Se você gostou desse conteúdo, desse episódio e ainda não me segue, começa a me seguir e encaminha esse episódio para algum colega ou algum amigo que você saiba que vai ter interesse nesse tema de manutenções de condomínio. Eu quero agradecer ao Lucas Lucena por ter disponibilizado esse tempo dele. Tempo é valioso aqui conosco, e quero dizer que foi muita informação valiosa aqui para todos os nossos ouvintes. E lembrando a vocês, manutenção preventiva e o bom uso do manual do proprietário vai fazer a diferença na longevidade, no desempenho e na segurança da sua edificação. Lembrando que toda quinta-feira tem um conteúdo novo no meu canal. Então, até o próximo episódio. Aprove Deus!